Nos vídeos onde eu tradicionalmente trago aqui algumas informações para recentrar a nossa atenção, hoje decidi fazer aqui um breve apanhado sobre aquilo que eu devo estudar se pretendo ser um front-end developer. Estamos a falar de desenvolvimento para a web. Bom, mas fundamentalmente primeiro é preciso perceber, afinal de contas, o que é um front-end developer, o que é que faz um front-end developer. Na área do desenvolvimento para a web, seja para páginas de internet ou para aplicações web, existe normalmente um stack de diferentes tipos de funções como programador. Existe um front-end developer, um back-end developer, existe um web designer, etc. Existem aqui muitas áreas que podem ser incorporadas e que tradicionalmente numa estrutura empresarial funcionam de forma conjunta ou em grupo, ok? É como se fosse uma equipa multidisciplinar, toda ela a trabalhar para o mesmo fim. No entanto, o front-end developer é aquele elemento da equipa que está mais focado no desenvolvimento da parte visível da página web ou da aplicação web. Ele, obviamente, vai ter que ter alguns conhecimentos sobre como funcionam as tecnologias do lado do servidor, como é que uma linguagem dinâmica, como é o caso do PHP ou do ASP.NET, produzem resultados para o seu lado, como é que funcionam de uma forma muito genérica as APIs de uma determinada entidade, como é que nós trabalhamos com JSON para irmos buscar informações através do web services, etc. Mas, fundamentalmente, um front-end developer é um programador de layouts para a web. Então, as tecnologias que são absolutamente fundamentais e às quais ele não pode fugir são estas três que aqui estão: HTML, CSS e JavaScript. Entenda-se que HTML, Hypertext Markup Language, é a linguagem que permite a construção da estrutura de uma página. CSS, ou Cascading Style Sheets, é a linguagem markup que permite embelezar a nossa aplicação, definindo cores, backgrounds, dimensões, espaços, espaçamentos, margens, pathings, etc. E depois temos o JavaScript, que tem uma forte implantação atualmente nas páginas web, no front-end e também já no back-end, isto é, na área mais invisível da nossa aplicação. O JavaScript que produz então a possibilidade de nós podermos interagir com as nossas páginas. Bom, vamos aqui muito rapidamente referir relativamente a cada uma destas três áreas quais são eventualmente os aspectos mais importantes a ter em conta. No caso do HTML, é de facto então a linguagem que permite estruturar uma página web. E a estrutura de uma página web ou de uma aplicação web, nos dias que correm, é extraordinariamente complexa. Já não estamos a falar de páginas de internet com 2 ou 3 divs ou 3 ou 4 parágrafos, estamos a falar de páginas de internet que têm que obedecer a um conjunto de outras regras, nomeadamente, por exemplo, regras de compatibilidade. O que é que isto significa? Hoje em dia nós temos a conviver no espaço tecnológico um conjunto muito diversificado de browsers e nem todos eles conseguem interpretar o HTML da mesma forma. Isso acontece também relativamente ao Cascading Style Sheets, até eventualmente no caso do CSS de uma forma muito mais gravosa, mas acontece ainda muito com o HTML. E então o front-end developer tem que perceber claramente quais são os tipos de elementos que pode utilizar nas suas aplicações ou nas suas páginas web, no sentido de que a sua aplicação ou a sua página web possa ser visualizada de uma forma correta ou mais compatível possível em cada um dos diferentes browsers que estão no mercado. É importantíssimo também que tenham atenção a metodologias corretas de SEO ou Search Engine Optimization. Porquê que isto é fundamental? Porque as empresas, quando encomendam a produção de uma página web, querem, obviamente, que a sua página seja rapidamente impulsionada para as pesquisas nos principais motores de busca, como é o caso da Google. E, neste caso concreto, existem, de facto, regras muito importantes a seguir para que a nossa página não seja apenas compliance com as regras ou as normas internacionais, isto é, que siga mais ou menos os padrões corretos de criação do código, mas que potencie
nas pesquisas dos motores de busca o aparecimento da nossa página nas primeiras páginas dos resultados. E é aí que entram então as tecnologias ou as técnicas de Search Engine Optimization, ou SEO. Depois é importante que o programador se consiga munir das ferramentas que lhe permitam desenvolver código com muito mais velocidade. Existem imensas formas de nós podermos agilizar a construção de código HTML, nomeadamente utilizando, por exemplo, mecanismos de geração de código. Existem muitos websites, inclusive alguns deles que eu já trouxe aqui ao meu canal, que podem utilizar para rapidamente construir formulários e não ter que estar a escrever o código de forma literal e puxar, copiar código, inserir código dentro da sua estrutura, ou, por exemplo, utilizar pequenos plugins que são acrescentados aos editores de código, como é o caso do Emmet, que eu acho que é fantástico, também já trouxe aqui ao meu canal, que nos permite criar código de estrutura HTML de uma forma extraordinariamente rápida. Depois entramos no mundo do Cascading Style Sheets, que até há uns anos atrás era um pouco mais colocado de lado. Porquê? Porque havia aspectos relacionados com a formatação, definição de cores, etc., que eram incluídos diretamente no HTML através de styling inline. Ora, com a introdução ou com a utilização do Cascading Style Sheets cada vez maior, e então com o Cascading Style Sheets versão 3, apareceram um conjunto de respostas que o HTML deixou de ter que dar. E neste caso, o CSS é uma tecnologia que é obrigatória para qualquer front-end developer, fundamentalmente por vários aspectos, nomeadamente o que diz respeito à responsividade, isto é, hoje em dia as páginas web e as aplicações web têm que ser obrigatoriamente pensadas para poderem ser visualizadas em qualquer dimensão de screen, porque uma boa parte dos utilizadores da web chegam a ela através de smartphones, através de tablets ou através de wearables, a internet das coisas ou IoT. Tudo isto tem que ser sempre tido em conta por parte do front-end developer. Porquê? Porque é ele que vai trabalhar a parte visível de uma aplicação. Então, muitas das vezes também, aproveitando aqui, fazendo um parênteses, tem-se muito aquela ideia de que o back-end developer é a pessoa que tem que ter conhecimentos mais aprofundados de programação, porque vai mexer na parte lógica do código. É uma ideia completamente errada, porque neste conjunto de tecnologias que eu aqui estou a referir, existe imensa informação que tem que ser absorvida por parte de um front-end developer para que ele esteja apto a dar resposta às demandas. Então vejam no caso do CSS, responsividade, atenção, não é responsabilidade, porque isso devemos ter todos, mas responsividade tem a ver com o facto do site ou da aplicação web automaticamente se ajustar às dimensões do ecrã onde está a ser vista. As questões de compatibilidade continuam a ser um problema, à semelhança do que acontece com o HTML. No caso do CSS, ainda de uma forma muito mais gravosa, existem algumas inovações que não estão implementadas ou não são interpretadas ainda por todos os browsers e, portanto, também temos que estar sempre atentos a isto e depois, obviamente, dominar aquilo que são alguns dos conceitos relacionados com o CSS, como é o caso de uma framework como o Bootstrap, ou saber utilizar o Google Fonts, ter acesso a bancos de icons, ou utilizar, inclusive, por exemplo, o SAS ou o LESS, que são pré-processadores de código. Embora que, se não seja obrigatório dominar SAS ou LESS ou outro tipo de pré-processador, sabendo escrever CSS de uma forma correta, já se consegue então atingir os resultados pretendidos. Finalmente temos depois o JavaScript. E o JavaScript, eu já o referi aqui em inúmeros vídeos no meu canal, foi durante muitos anos considerada como uma linguagem menor porque tinha muitas limitações, era muito buggy no sentido em que era muito aberta e permitia escrever código nem sempre muito inteligente, mas, no entanto, com o desenvolvimento de algumas tecnologias paralelas ao JavaScript, nomeadamente as tecnologias da Ajax, comunicação com os servidores, etc., foram introduzidos aqui um conjunto de novas realidades que são as frameworks de JavaScript, que atualmente, no caso do front-end developer, são as principais tecnologias que ele deve aprender. Mas antes disso, referir aqui muito rapidamente o jQuery, ali deveria estar um Q maiúsculo, tudo certo, no jQuery. O jQuery não é propriamente uma tecnologia que vocês devam estudar no sentido de as aplicar em futuros projetos,
mas sim no sentido de poderem conseguir interpretar o código que ainda algumas frameworks e alguns sites mais antigos usam. Porquê? Porque tradicionalmente daqui para a frente o jQuery vai começar a ser substituído cada vez mais pelas tais frameworks, como é o caso do Vue.js, o Angular, o React.js ou o Node.js, que não está aqui identificado, e muitas outras frameworks. É importantíssimo também para um front-end developer ter a noção de integração de um conjunto de objetos ou de frameworks, ou como lhe queiram chamar, o nome mais correto é bibliotecas, como é o caso do Datatables.net, que permite transformar as tabelas tradicionais do HTML em tabelas com um conjunto de funcionalidades, nomeadamente de sorting, de paging, etc. O Moment.js, que é muito utilizado para tratamento de datas, que é algo extraordinariamente importante no desenvolvimento da web. O Chart.js ou outro tipo de biblioteca relacionada com a produção de gráficos visualmente muito mais interessantes para a parte visual. Estou-me a lembrar agora também dos gráficos D3, também o E-Charts, etc. Portanto, há de facto um conjunto extremamente vasto de informação que um front-end developer pode e deve procurar saber, no sentido de conseguir dar uma resposta muito forte em termos de competências técnicas. E este vídeo serve também para desmistificar, de facto, aquela ideia de que o front-end developer é aquela pessoa que escreve HTML. Como podem rapidamente perceber por todo este conteúdo que eu aqui tive a ocasião de trazer, não é exatamente isso que acontece.